Portanto, nós hoje aqui vamos estar a falar sobre os diferentes tipos de trading, scalping, day, swing trading, explicar o que eles são, ah, explicar e tentar perceber qual é que é o melhor tipo de trading e já vamos ver o que é isto do melhor tipo de trading. Porque a maior parte das pessoas quando começa no mercado, ou normalmente os traders têm menos de 6 meses, um ano, nem têm uma estratégia bem definida, nem sabem bem que existem pares específicos para scalping, ou para swing, ou para day, horários específicos. Um, e se nós não tivermos isso tudo em consideração, também com os nossos objetivos, a nossa disponibilidade, as coisas depois acabam por não funcionar tão bem. E nós nesta aula vamos tentar ligar tudo isso, perceber como é que vocês podem, de certa forma, encontrar o melhor tipo de trading para vocês e depois saberem exatamente como executar isso no mercado, na prática, e certamente vão tirar aqui muitas boas ilações desta aula. Ok, Pedro, vamos a isto. Portanto, aqui um disclaimer, um aviso, que este webinar, nós aqui não, o objetivo não é nós dizermos que existe o melhor tipo de trading. Vocês não vão sair daqui com uma resposta mágica a dizer que este tipo de trading é o melhor e é o que dá mais dinheiro. Não é esse o objetivo desta aula. O objetivo desta aula ou deste webinar é nós explicarmos o que é que faz mais sentido para cada um de vocês, para o vosso perfil, para o tempo que vocês têm disponível, para a vossa parte emocional, para os vossos objetivos. Porque o Hugo, por exemplo, se calhar gosta de negociar na parte da manhã porque trabalha à tarde, gosta de ativos com maior volatilidade, mais adrenalina. No entanto, o João se calhar só consegue negociar ao final do dia, depois do trabalho, só consegue negociar uma sessão diferente, já tem que estar a olhar para ativos também diferentes, para targets diferentes, do ponto de vista emocional também, fazer scalping e swing trading não tem nada a ver. E nós, scalping, por exemplo, é um tipo de trading que tudo acontece muito rápido, entramos e saímos do mercado muito rápido. E para a parte emocional vamos perceber que o scalping tem um impacto bastante grande e também o tipo de trading que vocês vão escolher vai ter um papel muito grande da vossa experiência. Portanto, fiquem aí desse lado atentos. Vamos ter aqui cerca de 1 hora e 15, 20 minutos de webinar. Tenham um papel e uma caneta aí à mão, porque isto não vai ter gravação e vamos passar aqui muito conteúdo de qualidade. Se estão prontos para descobrir então qual o tipo de trading que combina com a vossa forma de pensar, de agir no mercado, vamos então a isso. Para quem está a assistir aos nossos webinars pela primeira vez, ou se calhar muitos de vocês já vi que temos aqui alunos nossos da nossa academia, muitos de vocês se calhar vêm aqui do nosso curso Trader do Zero, o nosso curso gratuito na plataforma da School. Mas para quem não sabe, nós somos a Forex Academy Club, uma escola de trading portuguesa, onde nós temos formações ao vivo, online e presencial, desde o nível iniciante ao nível profissional. Tenho já formado mais de 100 traders profissionais a trabalhar em firmas de trading. Temos sede em Lisboa, no Funchal também. Já contamos com mais de 1500 traders formados e mais de 800 alunos ativos na comunidade. Aliás, neste momento até já temos mais de 900. Um lugar onde os nossos alunos podem fazer networking e todos os dias nós debatemos ideias, partilhamos notícias, mandamos vídeos de análise de mercado, damos acompanhamento. Todas as pessoas que trabalham connosco, os nossos alunos, têm acesso à nossa mentoria.
Ora, portanto, só aqui uma pequena apresentação minha. Portanto, o meu nome é Pedro Rodrigues, tenho 26 anos e sou do Algarve. Faço, portanto, parte aqui da equipa da Forex Academy Club. Estou no mundo dos mercados financeiros, sensivelmente há 5, 6 anos, vá. Mas quando digo este número, digo quando comecei a ouvir as palavras investir, Forex, estes termos. E depois com o decorrer do tempo, diria-me que nos últimos 3 anos é que eu comecei a dedicar a 100% a esta área. E quando digo dedicar-me a 100% nesta área, digo mesmo todos os dias, muitas horas agarrado ao computador, tirar muitas conclusões, muita análise. E por ser apenas há 3 anos, é muito fácil para mim perceber o vosso lado, ok? Portanto, sempre que tenham qualquer coisa, eu estou bastante sempre ativo na plataforma School, portanto, sempre que tiverem alguma dúvida ou isso, não hesitem, podem me mandar mensagem, está bem? Portanto, como já disse, atualmente sou trader e formador na Forex Academy Club e estarei aqui hoje, juntamente com o meu colega Gonçalo e também com o Rodrigo, para este webinar que é bastante especial. Olá a todos, malta, sejam bem-vindos, boa noite. Portanto, apresentando-me aqui também rapidamente, portanto, como o Pedro disse, eu sou o Gonçalo Gonçalves, também sou aqui formador na Forex Academy Club desde 2023, portanto já estou aqui há algum tempo. Tenho 27 anos, tirei uma licenciatura em Finanças e foi na altura da faculdade que eu comecei também portanto, ouvi falar pela primeira vez do trading, foi em 2018. Portanto, já estou aqui no mercado há cerca de 8 anos e eu neste momento, portanto, sou trader financiado, faço trading a full time e, portanto, para além disso também faço aqui, portanto, o tal acompanhamento e sou formador aqui na Forex Academy Club e desejo a todos um grande webinar. Muito bem. Eu já tinha falado um pouco sobre mim no início, também não me quero alongar, não é só o objetivo, mas já devem ter percebido pelo meu sotaque que sou da Ilha da Madeira, tenho 31 anos, fundei a Forex Academy Club em 2018, com o objetivo de ajudar traders iniciantes a criarem um plano, a negociarem no mercado com método, com consistência, porque literalmente os meus primeiros 2 anos foi praticamente sempre a perder dinheiro, depois segui sinais de outras pessoas, andei metido em grupos de robôs, depois usava muitos indicadores no meu gráfico, andava sempre à procura daquele indicador mágico que me ia trazer consistência e depois pensava que no trading, quanto mais horas à frente do computador, quanto mais trades eu fizesse, mais lucros eu ia ter. E, e pronto, uma coisa que se percebe, que eu percebi com o passar do tempo, é que 99% das pessoas que entram para o mundo dos mercados financeiros, para o mundo do trading, vêm com expectativas irrealistas e acabam rapidamente. Houve um estudo até há uns tempos que a maior parte dos traders que entram no mercado, acho que é 70%, já perdeu todo o seu dinheiro ou desiste após 3 meses. E não é esse o objetivo, não devia ser esse o objetivo, porque sim, é possível nós ganharmos dinheiro nos mercados financeiros. No entanto, não é uma forma fácil, nem é rápido. Ser trader é uma profissão como uma profissão outra qualquer e é preciso bastante estudo. Eu sou educador financeiro certificado desde 2023, tirei a licenciatura em Gestão de Empresas de 2020, sou analista da corretora XTB, provavelmente também já devem conhecer se investem, provavelmente também é o corretor aqui em Portugal, e sou trader profissional desde 2020. Tenho, portanto, 10 anos de experiência em trading e investimentos. Comecei em 2016 no mercado de cripto, depois de 2017 vim para o mercado cambial, para o mercado de Forex, o mercado das moedas, que percebi que realmente para fazer trading era muito mais estável, muito menos manipulado, as criptomoedas são muito voláteis. Eu depois acabei por ficar nesse mercado, mas investimento a médio e longo prazo e para trading derivado às taxas e aos horários e a análise técnica, a forma como funciona,
Sempre tive mais sucesso no mercado cambial e acho que, regra geral, a maior parte das pessoas concorda que é um mercado mais previsível. Depois, com o sucesso que tive nos meus investimentos, em 2020 decidi desistir da universidade, do mestrado e arrisquei, portanto, poupei, fiz um fundo de poupança, uma poupança para um ano, em que nesse ano eu ia-me tentar dedicar 100% ao trading, depois, se não conseguisse, tinha dinheiro preparado, ia voltar para o mestrado, mas as coisas acabaram por correr bem. E isso é uma das coisas que eu também recomendo. Eu tenho muitos alunos que dizem que gostavam de viver do trading, mas isto não é começar a fazer umas formações ou começar a ter alguns resultados e do dia para a noite vocês largarem o vosso trabalho e começarem a serem traders a full time. Convém vocês já terem algumas poupanças, um fundo de poupança, porque se vocês vão precisar no final do mês dos vossos lucros para pagar as contas, vocês vão criar uma pressão enorme em cima de vocês, uma pressão que vocês têm que ter resultados, uma pressão que vocês têm que ter lucro no final da semana, lucro no final do dia, lucro no final do mês, e depois isso vai-vos fazer cometer erros graves que vão destruir por completo o vosso psicológico e também a vossa conta. Não é esse o objetivo. Além da paixão pelo trading, também sou piloto de rallies desde 2021, onde fui campeão regional da minha classe em 2023. Em um webinar também passado recente falei das parecenças dos rallies e do trading, que basicamente são duas áreas em que nós temos que performar sobre pressão e que um erro pode destruir tudo. Portanto, fica aqui esse dado sobre mim. Depois, as coisas onde é que começaram realmente aqui a mudar a minha vida, uma forma de dizer, mas é a realidade. Em 2020 eu estava a acabar a minha licenciatura e fui financiado, comecei a trabalhar na FTMO e recebi 40 mil euros para estar a gerir, e logo no primeiro mês lucrei mais de 5 mil, à altura era uma conta, foram 5 mil e tal dólares no primeiro mês, e para um estudante que com o capital que eu tinha fazia lucros de 300, 400, 500 euros, de repente de um mês para o outro ter acesso a tanto dinheiro e de repente lucrasse 5 mil dólares, eu não fiquei com os 5 mil, eu fiquei com, acho que na altura era 70%, mas ainda foi cerca de 4 mil euros líquidos, e pronto, a partir daí fez-se luz e eu percebi, pá, o caminho é por aqui. E há muitas pessoas que pensam que no trading, para terem bons resultados, é arriscar muito, mas não, é exatamente o oposto. É vocês terem bastante capital e arriscarem pouco. Porque eu fiz 5 mil euros de lucro no mês, mas arriscava 1% do meu capital por trade. E depois, pronto, fui aumentando o capital, mais 100 mil, mais 100 mil, até chegar aos 300 mil euros de funding. E pronto, quando vocês percebem que realmente o real objetivo e o real sucesso de um trader é ter bastante capital e saber que, ok, vou arriscar 1% e com 1% vocês já podem ganhar 1000 ou 2000 euros num dia. Numa fase inicial é puxado psicologicamente porque vocês já estão a trabalhar com valores grandes, mas aqui o interessante disto é que vocês não arriscam um único cêntimo do vosso bolso. E se vocês estão no curso trader do zero na School, e se já viram a aula bónus, eu explico lá isto, ok? Pronto, aqui na Forex Academy Club, desde 2018, pronto, nós começamos em 2018, mas depois isto das Prop Firms só começamos a introduzir lá para 2021. Desde 2021 já temos mais de 100 casos documentados de alunos nossos com sucesso real no trading, a trabalhar em firmas, onde gerem dezenas e centenas de milhares de euros sem arriscarem um euro do próprio bolso.
Eu sei que isto pode não parecer muito, assim logo 100 pessoas, mas são casos reais, casos documentados de traders que realmente tiveram sucesso. E se vocês me perguntarem, todas as pessoas que fazem a vossa formação, a nossa formação, se têm sucesso no mercado, a minha resposta vai ser sempre a mesma: nem todas. Porque isto não é só aparecer nas aulas e depois esperar que vocês vão ver uns vídeos e milagrosamente vocês vão saber fazer dinheiro do dia para a noite. Vocês têm que trabalhar, têm que estudar. Nós, quem faz as formações connosco, tem um ano de acompanhamento, e as pessoas que vão a todas as aulas, fazem os trabalhos e têm o acompanhamento connosco, essas sim têm resultados. E nós temos alunos com sucesso em praticamente todas as prop firms líderes, desde a FTMO, PIP Farm, FXify, Funded Next, MyForex Funds. Portanto, todas as empresas que existem no mercado, os nossos alunos, nós todos os meses temos alunos a ter sucesso nestas empresas. Não sei, se calhar para alguns de vocês isto é novidade, estas firmas de trading, mas é uma real oportunidade de aquelas pessoas que têm skill de trading, quem sabe fazer trading e não tem capital, de conseguir mudar a sua vida. E isto são coisas reais, e basta nós trabalharmos para conseguir atingir isso. Ok? Pronto, se vocês então estão aqui a assistir, provavelmente têm a ambição de serem traders lucrativos ou de iniciarem no mundo do trading, sem truques, nem esquemas, nem falsas promessas. O que nós vamos tentar passar aqui é a nossa experiência e não prometer mundos e fundos, falar apenas de casos reais e concretos. Portanto, fiquem até o final, não vai ficar gravado e vai ser conteúdo muito valioso. Muito bem, a partir de agora, o meu colega, o Gonçalo, vai então falar aqui sobre este capítulo, qual o melhor tipo de trading. Bom webinar a todos e até já. Ok, malta. Então, começando aqui o nosso tópico, portanto, qual é o melhor tipo de trading? Para já, portanto, ver quais é que são os tipos de trading que existem, portanto, que o Rodrigo também já mencionou aqui, portanto, por alto. Portanto, temos aqui os 3 tipos de trading principais, que são então o scalping, o day trading e o swing trading. Portanto, vamos agora ver quais é que, portanto, começando aqui, portanto, a ver ao detalhe o que é que cada um implica, para vocês então conseguirem perceber, portanto, em qual deles é que vocês se podem focar, ok? Portanto, um dos grandes problemas é exatamente este, portanto, as pessoas, portanto, que começam a fazer trading, não sabendo aqui as principais características ou não percebendo muito bem como é que funciona cada um destes tipos de trading, acaba por fazer, portanto, um bocadinho de todos, digamos assim, e obviamente isto não vai dar os melhores resultados possíveis, portanto, não vai potenciar ao máximo os resultados que esses traders conseguem, porque isto, portanto, são 3 estilos de trading completamente diferentes e isto tem que ser ajustado, portanto, aqui às capacidades de cada um, às preferências de cada um, e por isso é que é importante nós percebermos aqui, portanto, as características de cada tipo de trading, e depois quais é que são as nossas preferências, como é que nós funcionamos, e a partir daí sim dedicar-nos a só um destes tipos, para então termos aqui os nossos melhores resultados. Portanto, começando agora aqui com o scalping em si. Portanto, o que é o scalping? Portanto, este é o estilo de trading, portanto, na minha opinião, que é o mais exigente, porque isto aqui basicamente são posições muito rápidas. Portanto, antes de mais, portanto, para este tipo de trading, não é recomendado para iniciantes, portanto, isto requer já bastante experiência de mercado, e basicamente o scalping são posições que nós abrimos, portanto, entramos e saímos do mercado numa questão de muito poucos minutos, ok? Portanto, são posições mesmo muito rápidas, em que os traders então tentam aproveitar variações muito pequeninas do preço e, portanto, acaba por ser um estilo de trading mais estressante e que implica, portanto, estar extremamente concentrado e a analisar os gráficos, portanto, no computador, portanto, estar em cima dos gráficos, digamos assim, ok?
Depois, portanto, isto basicamente, como eu estava a dizer, portanto, aqui a descrever então o que é então o scalping em si, e portanto, isto aqui vai implicar, portanto, a tal concentração, stress, e para executar tudo de forma muito rápida é preciso a tal experiência, e obviamente quem está a começar, quem ainda não tem muita experiência, vai se ver aqui um bocadinho aflito se tentar fazer este tipo de operações mais rápido, portanto, vai ser mais exigente também em termos mentais. Depois, passando aqui para o day trading, portanto, o day trading já vai ser então aqui um mix, portanto, vai ficar aqui entre o scalping e entre o swing trading. Portanto, aqui o day trading é basicamente, já é um estilo mais calmo em relação ao scalping, mas não deixa de ser aqui, portanto, também um estilo mais rápido e que requer alguma disponibilidade, porque isto basicamente, o day trading consiste em abrir posições e fechá-las dentro do próprio dia. Portanto, aqui nestes casos, as posições podem durar alguns minutos, como podem durar algumas horas. Aqui a ideia é basicamente não transportar posições, portanto, não abrir uma posição e deixá-la aberta até ao próximo dia, portanto, até ao final desse dia de negociação, a ideia é as operações que nós temos abertas, elas fecharem, ok? Portanto, aqui, no caso do day trading, enquanto que no scalping nós vamos aproveitar aqui, tanto qualquer pequenina variação para tentar lucrar, nós no day trading já estamos aqui a tentar maximizar, digamos, os movimentos, tentar maximizar os nossos lucros. Portanto, vamos tentar descobrir aqui a direção do dia e vamos tentar, portanto, aproveitar então esse movimento mais longo que possa ocorrer numa determinada direção e com isto, portanto, apanhar movimentos maiores e potencialmente também ter aqui lucros um pouco maiores relativamente ao scalping. Depois, aqui em relação ao swing trade, portanto, vai ser então o extremo, portanto, vai ser o outro extremo, vai ser o completo oposto ao scalping. E aqui o swing trading, portanto, já é um estilo de trading mais pausado, portanto, que requer mais paciência. Isto porquê? Porque basicamente é um estilo de trading em que o trader vai abrir a sua posição e a posição, portanto, vai ficar aberta no mínimo, portanto, mais do que um dia, portanto, pelo menos 2 a 3 dias, aquela posição vai ficar aberta e estas posições até podem, portanto, ficar abertas algumas semanas e até pode chegar a alguns casos que até pode ficar, portanto, um mês a posição aberta. E com isto, portanto, o objetivo do trader, ao fazer este tipo de trading, é basicamente aproveitar movimentos macroeconómicos, portanto, movimentos que se vão estender mais no médio e longo prazo e não, portanto, os tais pequenos movimentos intradiários que ocorrem e, portanto, desta forma tentar apanhar os tais movimentos maiores que nós vimos, portanto, nos gráficos e que demoram sempre mais tempo a acontecer. Portanto, como eu mencionei aqui, o swing trading requer então um bocadinho mais de paciência, porque nem sempre, portanto, vão surgir boas oportunidades. Quando nós abrimos uma posição, portanto, ao contrário do scalping e do day trading, portanto, não vai haver, digamos, muita ação. Nós não podemos esperar que a nossa trade vá diretamente ao take profit ou comece logo a movimentar na nossa direção. Portanto, nós aqui neste caso, no swing trading, temos que ter a tal paciência e ter a noção de que a posição que nós abrimos vai sempre demorar mais tempo a desenvolver e, portanto, é importante, é crucial para este tipo de trading nós termos paciência. Agora, dependendo então do tipo de trading que nós estamos a fazer, portanto, se queremos, já vimos que estes 3 tipos de trading requerem aqui disponibilidade e também características diferentes, portanto, quem quiser fazer scalping tem que ter mais disponibilidade, tem que estar mais tempo em frente ao computador, já tem que ter experiência, tem que saber lidar com o stress. No day trading, portanto, características parecidas, portanto, ao scalping, mas, portanto, não tão agressivo, digamos assim, enquanto que o swing trading é o completo oposto, portanto, nós podemos ter, portanto, temos mais tempo livre, entre aspas, temos mais tempo a pensar, porque as coisas demoram sempre mais tempo a acontecer, e, portanto, consoante este tipo de negociação que nós queremos fazer, nós temos que também fazer a nossa análise,
portanto, nos gráficos corretos. E quando eu digo nos gráficos, portanto, agora utilizando aqui a ciência, portanto, a palavra exata, nós temos que utilizar o time frame correto. E o que é isto do time frame? Só para quem não, portanto, para quem não tem essa noção, portanto, quando nós olhamos para um gráfico de velas, nós podemos escolher diferentes time frames. E, por exemplo, se nós escolhemos um time frame de 15 minutos, cada vela que nós estamos a ver representa 15 minutos, ou seja, demora 15 minutos a ser formada. Se nós escolhermos um time frame diário, significa que cada vela que nós estamos a ver representa um dia, ou seja, demora um dia para se formar, ok? E, portanto, nós temos que aplicar aqui os time frames corretos para fazer, portanto, se queremos fazer scalping, temos que utilizar determinados time frames, se queremos fazer swing, temos então que utilizar já time frames diferentes adaptados a este estilo. Vamos então aqui ver que tipos de, portanto, quais é que são os time frames essenciais para aplicar, para utilizar então aqui nestes diferentes estilos de trading, ok? Portanto, aqui começando com o scalping, portanto, como nós vimos, o scalping são então os movimentos, portanto, mais rápidos, queremos apanhar estes tais, portanto, estas variações muito pequeninas e, portanto, como é óbvio, nós vamos então aqui utilizar os time frames mais curtos, portanto, os time frames mais baixos, para conseguirmos ter uma melhor visão, portanto, onde é que o preço poderá ir nos próximos 2, 3, 5 minutos, que é aqui o nosso objetivo, ok? Portanto, então, em termos de time frames, portanto, os time frames que vocês podem utilizar aqui em termos de scalping, portanto, temos os time frames de 1 minuto, portanto, temos os time frames de 2, 3 minutos e no máximo, portanto, podem ir até aos time frames de 5 minutos, portanto, são aqueles time frames recomendados para nós utilizarmos então para este tipo de trading, ok? Portanto, isto, como eu estava a dizer, ok, portanto, são estes os time frames, portanto, mais curtos. Vocês depois na plataforma de análise, portanto, vai ser, portanto, não vai estar escrito 1 minuto, 2 minutos, portanto, lá no atalho para o time frame, vão ter M1, M2, M5, H1, H4, portanto, se é 4 horas, se é 1 hora, se é 5 minutos, portanto, aqui vocês conseguem identificar o time frame por estas siglas, ok? Mas, portanto, aqui para o scalping, 1 minuto, 2 minutos, tem também 3 minutos e depois o de 5 minutos no máximo, portanto, não faz sentido irem para time frames mais altos para tentarem apanhar estes pequeninos movimentos. Passando então agora aqui, portanto, aqui também um dado importante que é e a tal questão de o scalping é o estilo de trading mais difícil e requer bastante experiência, é que este tipo de time frames mais curtos, mais pequenos, muitas vezes, portanto, costuma-se dizer que mostram muito ruído. O que é que significa? Costumam dar aqui muitos sinais falsos e, portanto, quem não tem experiência, muitas vezes pode cair neste tipo de armadilhas, portanto, dos sinais falsos, e obviamente vai ser mais difícil de conseguir lucrar aqui no médio e longo prazo, fazendo aqui este tipo de trading. Agora, passando aqui ao day trading, portanto, aqui no day trading, como já vimos, não queremos então apanhar estes pequeninos movimentos, mas sim tentar apanhar já os movimentos do dia, portanto, os movimentos maiores, portanto, a maior parte do movimento que ocorre dentro do próprio dia. E, portanto, para isso nós já vamos então utilizar aqui time frames um pouco maiores, que nos consigam dar aqui uma visão portanto, uma visão mais a médio prazo, mas dentro do próprio dia, portanto, como é que o ativo poderá desenrolar e, portanto, nós para isso vamos utilizar os time frames, portanto, temos os time frames de 5 minutos, de 15 minutos, 30 minutos e de 1 hora. Portanto, este é o tipo, portanto, estes são os time frames que vocês podem escolher para então este tipo de trading, ok? Para então conseguirem prever, fazerem uma análise mais certeira, tanto para o movimento que pode ocorrer aqui durante o dia em questão. Depois, portanto, só aqui também um dado para o gráfico dos 15 minutos, portanto, o time frame de 15 minutos é um gráfico bastante popular, portanto, é utilizado pela maioria dos day traders, e isto porque, portanto, é um gráfico que nos consegue dar aqui perspectivas muito boas, portanto, análises bastante claras e, portanto, já não tem tanto ruído como os pequenos time frames que falámos no scalping e, portanto, é possível fazer aqui análises muito boas
portanto, neste tipo de time frame. Agora, passando aqui ao swing trading, agora, portanto, seguindo a lógica, obviamente aqui ainda temos que subir mais os nossos time frames, portanto, aqui as nossas posições, portanto, nós não queremos apanhar o tal movimento do dia, mas sim queremos apanhar o movimento, queremos apanhar a tendência que se vai formando, portanto, a médio e longo prazo, portanto, um ativo pode estar a subir durante 3, 4, 5 dias, 2 semanas, ok? Nós no day trading vamos apanhar só os movimentos dentro de cada dia. O swing trading, basicamente a ideia é que com uma posição nós apanhamos esse movimento, portanto, durante essa semana, durante essas 2 semanas, e para isso, portanto, para termos a noção, tanto onde é que o ativo se vai movimentar, portanto, dentro deste espaço temporal, é importante termos sempre, portanto, uma noção também da parte fundamental, portanto, não só olhar para os gráficos, mas o gráfico também nos vai dar aqui também uma grande ajuda ao utilizarmos aqui os time frames mais largos, portanto são sempre aqueles time frames com mais força também, em que não há sinais falsos, portanto não há tantos sinais falsos, ok? Portanto temos aqui uma maior eficácia negociando este tipo de time frames e portanto para vocês fazerem aqui um estilo de trading tanto mais semelhante, tanto mais perto aqui de swing trading, então vocês têm que utilizar o time frame das 4 horas, o time frame diário e até o time frame semanal, portanto, como eu disse, portanto, cada semana, por exemplo, no semanal, cada vela que vocês veem representa uma semana, ok? E, portanto, estes são basicamente, são basicamente os time frames que vocês podem utilizar, portanto, analisar os vossos ativos nestes time frames, consoante o tipo de análise e o tipo de trading que vocês querem fazer. Agora, portanto, isto obviamente não é só olhar para estes time frames em específico, consoante o estilo de trading que nós queremos e, portanto, decidir entrar a qualquer hora, portanto, olhamos para um gráfico e escolher um ativo aleatório, analisar e entrar numa hora aleatória. Portanto, aqui no trading é preciso ter método e é preciso, portanto, cumprir todas as regras e, obviamente, aqui, tanto o ativo que nós estamos a negociar, o horário que nós estamos a negociar, qual é o time frame que nós escolhemos, qual é o estilo de trading, portanto, tudo isso tem que estar dentro do nosso plano, ok? E, portanto, vamos agora aqui ver quais é que são os horários ideais para nós negociarmos, depois aqui também mediante alguns ativos. E também tendo em conta aqui estes 3 tipos de trading. Portanto, nós, quando estamos a fazer a nossa negociação, principalmente para scalping e para day trading, nós, portanto, precisamos que o preço se mova quase de uma forma imediata. E, portanto, esse movimento de forma imediata só vai ocorrer se nós estivermos no mercado no momento em que haja alto volume e elevada liquidez. Caso contrário, se isso não existir, então o mercado não vai reagir, portanto, não vai haver grandes movimentos no mercado. Se vocês estiverem a olhar para um gráfico, vocês basicamente vão ver o gráfico parado, vai estar a consolidar. E vocês, durante o dia, portanto, há aqui períodos-chave em que é expectável e é mais comum haver maior pico de volatilidade e períodos mais calmos. E, portanto, vocês têm que saber quais é que são estes períodos para saber, por exemplo, se estão a fazer scalping ou day trading, quais é que são os períodos em que têm que entrar ou quais é que são os períodos em que devem ficar de fora do mercado, mesmo pareça que haja ali uma boa oportunidade, ok? Portanto, aqui avançando, aqui basicamente o que eu estava a dizer, portanto é preciso tal alta liquidez, alto volume, para haver os tais movimentos mais rápidos, ok? E agora vamos aqui ver quais é que são então esses tais períodos. Portanto, basicamente nós conseguimos dividir aqui um dia de negociação em 3 sessões principais. Portanto, começamos com a sessão asiática, que é durante a madrugada aqui, portanto, no horário de Portugal continental. Depois de manhã, portanto, às 8, temos a abertura da sessão de Londres e da parte da tarde temos a abertura da sessão de Nova Iorque à 1h30. Então, em termos de períodos, portanto, para nós negociarmos, temos a abertura da sessão de Londres, portanto, normalmente as aberturas das sessões, das diferentes sessões, são sempre períodos de alta volatilidade,
Mas, portanto, começando aqui um dia normal de trading, por exemplo, aqui em Portugal, às 8 da manhã, portanto, é expectável que haja um aumento do volume e, portanto, se vocês estiverem a acompanhar um gráfico, veem que às 8 da manhã, portanto, muito provavelmente as velas vão ficar maiores, isso significa que o volume, portanto, o preço está a movimentar mais, significa que o volume está a aumentar no mercado. Obviamente que este volume, portanto, não é completamente obrigatório que às 8 da manhã, portanto, o volume aumente logo de imediato, mas isto tem aqui, portanto, para além da hora da abertura das sessões, depois, portanto, normalmente o volume também se pode espalhar ao longo da sessão e normalmente vai ali até 2, 3 horas, portanto, após a abertura da sessão. Portanto, desde as 8 até às 11 é um período bastante normal em que hajam aqui grandes movimentos no mercado, portanto, movimentos aqui com algum volume, e isto aqui basicamente pode gerar aqui oportunidades. Portanto, é durante este período que vocês, se estiverem a fazer scalping ou day trading, devem estar mais focados para encontrar aqui boas oportunidades, ok? Depois temos então a abertura da sessão de Nova Iorque, à 1h30, portanto, como falado, a abertura das sessões é aqui, portanto, um horário bastante bom. Depois temos aqui também, acontece aqui algo que se chama até a Golden Hour, que é basicamente a sobreposição da sessão de Londres e da sessão de Nova Iorque. Portanto, se vocês repararem, a sessão de Londres fecha às 5 da tarde e, portanto, desde a 1h30, que é quando abre a sessão de Londres, até às 5 da tarde, nós vamos ter aqui uma sobreposição destas duas sessões, que são aquelas que acabam por também, de uma forma geral, movimentar mais capital no mercado. E, portanto, durante este horário, portanto, entre a 1h30 e as 5, até à sessão de Londres fechar, portanto, é quando temos aqui também bons volumes, ok? Portanto, temos aqui bons volumes a movimentar no mercado e podem surgir aqui boas oportunidades para negociarmos, tanto em termos de day trading, como em termos de scalping, ok? Depois, portanto, nós aqui, na questão do day trading, obviamente, portanto, tal como no scalping, é preciso termos aqui em atenção os volumes, portanto, do mercado, portanto, não vale a pena nós entrarmos em períodos com pouco volume, por exemplo, a partir das 5 da tarde já não há tanto volume, portanto, as sessões, portanto, praticamente o dia de trading já aconteceu, os movimentos maiores que tinham para acontecer naquele dia, com grande probabilidade já aconteceram também, e, portanto, não faz sentido nós estarmos a entrar. Portanto, este estilo de trading, tanto o scalping e o day trading, que precisam de movimento, precisam de volume, não faz sentido nós estarmos a entrar já em períodos em que é muito pouco provável haver esse tal volume que nós precisamos. Pois, obviamente, portanto, não é só estar atento ao volume em si, portanto, temos que também ver os movimentos, portanto, as tendências, estruturas de mercado, e temos que juntar tudo isto para depois sim apanharmos aqui as melhores oportunidades. Agora, em termos de, portanto, os períodos mais utilizados, portanto, temos aqui as aberturas de sessões, como nós já falámos, ok? Portanto, aqui este tema também já foi aqui debatido, e, portanto, fica agora aqui também só a faltar falarmos aqui em relação ao swing trading, portanto, qual é que é aqui o volume, portanto, ideal, digamos assim, para nós negociarmos. Portanto, aquele período, portanto, nós vimos que para day trading as sessões, portanto, podíamos negociar até às 11 e depois abre ali a sessão de Nova Iorque à 1h30. Portanto, aquele período entre as 11 e a 1h30, portanto, costuma ser assim períodos mais calmos, ok? E a sessão de Nova Iorque depois fecha ali às 10 da noite, e depois a sessão de asiática entra com mais volume à meia-noite. Portanto, estes períodos entre sessões, entre aberturas de sessões, portanto, são períodos mais calmos, ok? Portanto, o preço tende a estabilizar e, tal como eu disse, portanto, não vale a pena nós estarmos a arriscar, a tentar entrar neste tipo portanto, de alturas no mercado, visto que o volume é mais baixo e o nosso estilo de trading não vai beneficiar com isto. Depois aqui, portanto, o final das sessões podem também, portanto, ter algum volume no mercado, mas, portanto, já costuma ser um pouco mais raro e também é aqui um pouco mais arriscado estar aqui a entrar no final das sessões. Portanto, o ideal é sempre na abertura
e até 2, 3 horas após a abertura das respectivas sessões. Agora, passando aqui para o swing trading já vai diferir aqui um pouco dos outros tipos de trading, porque não é um estilo de trading que requer que nós, ao entrarmos no mercado, haja logo aqui um movimento na nossa direção, haja volume, haja liquidez. Portanto, aqui o swing trading, nós à partida já sabemos que portanto, a nossa posição vai demorar mais tempo, portanto, pode estar aberta vários dias ou até várias semanas, e portanto aqui a ideia não é entrar no momento exato, portanto, não é entrar naquele momento com maior volume, mas simplesmente estarmos certos na direção, portanto, termos feito uma boa análise a médio e longo prazo, e aqui basicamente acaba por ser o mais importante. Aqui, portanto, não interessa se estamos no final da sessão, se estamos no início, se estamos no meio, a partir do momento que o preço se encontra numa boa posição, portanto, em termos técnicos, para nós negociarmos, nós vamos poder entrar e já não precisamos de estar tão preocupados aqui com o volume de mercado, porque aqui o swing trading não necessita que nós, portanto, tenhamos volume imediato no mercado para depois conseguirmos lucrar. E portanto, aqui basicamente só uma nota, portanto, aqui um cuidado apenas que temos que ter. Portanto, para day trading isso fica um bocadinho óbvio, para scalping, devido aos horários que não podemos negociar, mas para o swing trading é importante, portanto, nós termos atenção à mudança de horas. Portanto, nós das 22, portanto, ali entre as 22 e as 23 e um quarto, mais ou menos, é a mudança de dia portanto, de negociação. Portanto, aí é importante nós não entrarmos porque os spreads vão estar muito altos. E, portanto, aqui o day trading, o swing trading, desculpem, portanto, nós não precisamos de estar constantemente a analisar o mercado, portanto, apenas podemos ver como é que o mercado está no início do dia, podemos dar um olho a meio do dia e depois no final do dia, portanto, ver novamente como está o mercado, porque é aqui normalmente que vamos ter as nossas oportunidades. Portanto, lá está, não é preciso entrarmos num horário específico, apenas temos que ter a oportunidade técnica lá confirmada. Vou então agora aqui passar tanto a palavra ao meu colega Pedro, ele vai-vos aqui acompanhar agora até ao final do webinar. Ora, portanto, como o meu colega Gonçalo disse, quando nós já paramos e escolhemos o tipo de trading que vamos fazer, é importante termos atenção a vários fatores. Portanto, o Gonçalo viu aqui horários e time frames, mas também é preciso saber, com base nesses horários e nos time frames, quais os melhores ativos para cada tipo de trading. Ora, portanto, no trading, a escolha do ativo certo é tão importante quanto a estratégia utilizada, ou se calhar até mais importante, porque se vocês escolherem uma estratégia, mas se resulta, por exemplo, no ouro, não quer dizer que resulte no euro USD, num par de moedas. Portanto, a escolha do ativo às vezes pode fazer toda a diferença para a vossa estratégia ser lucrativa e rentável ou não. Portanto, diferentes ativos apresentam liquidez e volatilidades e comportamentos distintos, e por apresentarem isso, é preciso então saber adaptar e escolher se vou fazer scalping, day trading, swing trade, para tirar proveito então dessas tais características. Enquanto muitos traders procuram movimentos rápidos e pequenos, como já vimos, isto representa então o scalping, outros traders preferem movimentos maiores, que possam até, por exemplo, demorar semanas, dias, que se desenvolvam ao longo apenas só de um dia. Neste caso, como day trade e swing trade. Portanto, é preciso compreender quais os ativos que funcionam melhor para cada estilo, e isso então o que é que vai fazer? Vai fazer com que ajude a maximizar oportunidades de lucro. Provavelmente também reduzir algumas perdas e vou reduzir ainda riscos necessários. Portanto, referente ao estilo scalping, como as operações duram segundos e poucos minutos, os traders têm de procurar ativos de alta liquidez, ok? Nós precisamos que o ativo se movimente de,
ou seja, que se movimente, mas não tão lateralizado, ou seja, que tenha alguma energia, entre aspas, para eu conseguir acompanhar esses movimentos. Preciso também que tenham spreads baixos e que esta volatilidade que eu falei que seja constante, ou seja, que o preço realmente que goste de se movimentar. E então vou-vos dar aqui exemplos de ativos que vocês podem utilizar no scalping. Portanto, falando em Forex, ou seja, em par de moedas, scalping, nós recomendamos, vá, Euro-USD, GBP-USD e USD-JPY. Obviamente que existem mais, sim, isto é apenas um conselho nosso, não quer dizer que sejam os únicos, ok? E estes ativos, portanto, representam, como eu disse já, uma alta liquidez, e essa alta liquidez é frequente e, como também já referi, muito importante, spreads baixos. Referente em índices, portanto, quem gosta de operar índices e não pares de moedas, SP500, DAX e FTSE, peço desculpa, representam então movimentos rápidos e oportunidades intradiárias ideais para scalping. Quem gosta de fazer trading, mas com ações, é importante que essas ações tenham, portanto, um grande volume. Podem utilizar, por exemplo, a Apple, a Amazon e a Tesla. Portanto, estas ações apresentam uma boa liquidez, mas por estarem a operar ações, tenham sempre atenção ao spread e, naturalmente, às comissões. Este cuidado de spreads e comissões deve ser sempre tomado em todos os ativos. Aqui nas ações nós temos muitas corretoras que às vezes costumam ser altos, as ações costumam ser, portanto, com spreads altos e comissões altas, portanto tenham sempre essa atenção. E por fim, criptomoedas de grande capitalização, como a Bitcoin e o Ethereum, que representam, mais uma vez, uma alta volatilidade. Embora, se são iniciantes, nós não recomendamos criptomoedas porque hum, são ativos extremamente voláteis, ok? São iniciantes, hum, não recomendamos tanto já as criptomoedas, por exemplo, a curto prazo para scalping e day trade, mas sim como o Rodrigo referiu, já a pensar a médio, a longo prazo. E mesmo assim, se são iniciantes, não é recomendável. Ok? Portanto, nós vimos em scalping, ou seja, analisamos em operações rápidas. Vamos então agora ver no estilo day trading. Portanto, como estas posições de day trading já duram minutos e horas, os ativos escolhidos precisam ter o quê? Uma boa, mais uma vez, volatilidade, mas ao longo do dia, tal como no scalping. A grande diferença aqui é que no scalping, se calhar vocês têm de estar muito, muito, muito tempo agarrados ao computador. No day trading já não precisam de estar tanto tempo agarrado ao computador. Portanto, alguns exemplos para day trading, mais uma vez, Forex. Aqui recomendamos já todos os pares majors, ou seja, todos os pares que tenham a moeda USD e também os pares miners com volumes suficientes, ok? Todos os outros pares que não têm o USD, por exemplo, o EuroGBP, AUD CAD, este tipos de moedas que não tenham USD, mas com a filtragem que convém que tenham um volume suficiente, que se movimente, para nós conseguirmos então apanhar esses bons movimentos e sair lucrativos. Quando eu falo em bons movimentos, falo que o preço desenvolve-se, portanto, para cima e nós pensamos em compra. Se desenvolver para baixo, nós pensamos em venda. Se ficar muito lateral, nós não queremos isso, está bem? Portanto, quando eu digo volume suficiente, é quando o, o preço move-se para uma determinada direção. Em índices, recomendamos mais uma vez o SP500, aqui o Nasdaq, o DAX e FTSE 100. Convém que estes índices vocês apenas operem quando apresentarem tendências e volatilidades claras durante o próprio dia. E mais uma vez, ações de alta liquidez, recomendamos então grandes empresas listadas. Nós recomendamos, portanto, que estejam listadas na América, ou como por exemplo temos aqui o Nasdaq, que representa então as empresas
está-me a faltar o termo, de tecnologia, assim digamos, ok? Referente a, portanto, a empresas americanas. E convém que estes movimentos sejam, portanto, estes movimentos diários sejam consistentes. Criptomoedas, mais uma vez, Bitcoin e Ethereum, especialmente aqui no day trading já recomendamos, portanto, especialmente sessões ativas do mercado americano, mas mais uma vez não recomendamos criptomoedas se são iniciantes. E aparecem então aqui no day trading os commodities, não é? O ouro, o petróleo e o prata. Muita gente gosta de operar ouro. Nós vimos isto na última sessão que eu fiz. Há mesmo muitos iniciantes com o ouro. Já não sei se é por causa de ser moda, se não, mas tenham atenção porque muitas das vezes o ouro apresenta spreads altos em diferentes corretoras, algumas comissões também altas. O ouro costuma, em períodos de guerra, sim, ser um bom ativo para apostarmos, mas se não estivermos assim em períodos de guerra, o ouro também costuma ser muitas das vezes volátil. Eu digo isto mais para os iniciantes, porque eu vejo que há muitos iniciantes que às vezes só querem operar em ouro, 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 e se calhar perdem muito dinheiro por causa disso. Se calhar convém primeiro perceber, por exemplo, nós recomendamos Forex, ok? O mercado se calhar acaba por ser um bocadinho mais fácil para o operar, e depois sim então passam para os commodities, ok? Referente então ao swing trade. Então, swing trade já percebemos que as operações podem durar dias ou semanas. Logo, o foco é que os ativos representem tendências consistentes a longo prazo e liquidez suficiente também a longo prazo. Não é necessário de tanta volatilidade imediata como no scalping ou no day trading. Não é por numa quinta-feira que o preço não tenha se movimentado tanto que eu vou já sair lucrativo. Neste caso, provavelmente não, porque eu estou a dar o exemplo de o preço não se movimentou tanto. O que eu queria dizer era provavelmente já não vou sair prejudicado, mas também não vai atingir o meu target, porque não se movimentou e está tudo bem. Pode ser que sexta-feira dê, segunda-feira é um novo dia, assim sucessivamente, ok? Portanto, são operações que duram mais tempo. Exemplos de ativos para. Aqui está errado, peço desculpa, aqui um erro para swing trade e não day trade, para swing trade. Um, Forex. Portanto, todos os pares, majors mais uma vez, e minors também nós recomendamos todos, ok? Mas sempre com este conceito que apresentem tendências claras. Se o mercado não tiver uma tendência clara, se estiver lateralizado, fiquem sossegados. Aqui vocês estão a fazer um outro conceito que é estão a preservar o vosso capital e não estão a entrar, ok? Estão a ter amor ao vosso capital. E isso muitas das vezes é extremamente importante. Em relação aos índices, mais uma vez temos o SP500, o Nasdaq e o DAX. Convém que apresentem tendências maiores e movimentos estruturados. Temos já as ações, portanto, convém que sejam grandes empresas com tendências, mais uma vez, claras de médio prazo ou até mesmo longo prazo. Convém que os movimentos diários, portanto, semanais, sejam consistentes. Criptomoedas, mais uma vez, Bitcoin e Ethereum. Uh, Basicamente a mesma coisa, tendências maiores, movimentos bem estruturados. Mais uma vez, volto a dizer, deixem de lado as criptomoedas, são iniciantes. E outra vez, os commodities no swing trade, ouro, petróleo, prata. Mais uma vez, só quando estiverem com tendências de vários dias ou semanas bem estruturados e claros. Pontos-chaves. Portanto, com base nisto tudo, nós falamos coisas importantes que vocês têm de ter atenção. No scalping. Portanto, o scalping, vocês podem anotar que exige o quê? Uma grande velocidade e execução. É o que retiramos hoje daqui. Cada segundo conta no scalping. Ordens devem ser super rápidas, corretas, e isto vai exigir então o que de vocês? Uma alta concentração. É necessário vocês terem um foco intenso e imenso durante toda a sessão. Ok? Convém também terem, se estão a fazer scalping, uma gestão de risco apertada. Ou seja, convém que tenham alguns stops curtos, mas vão ter também atenção ao overtrading. Porquê? Ora, se vocês no scalping, hum, vocês vão ter que passar mais tempo ao computador e os movimentos são mais curtos, significa que durante o dia eu posso ter diversos movimentos curtos, ainda por mais por terem stops, mais uma vez, curtos. Então, muitos traders perdem dinheiro por causa deste termo overtrading, que é
Se for preciso, eu estou no computador entre as 8 da manhã, imaginemos, até às 11, por exemplo. Estou a dar aqui um horário de exemplo. Eu estou em frente ao computador e às 11h05 deu-me logo uma entrada. E eu decidi entrar. Mais correto. Eu decidi entrar às 8h05. Perdi. Ok, então mas às 8h30 acho que também vou conseguir. Ok, aqui por exemplo sei lucrativo. Às 8h45, ok, está-me a dar outra oportunidade. Vou entrar. E reparem que em 45 minutos eu já entrei 3 vezes no mercado. Até às 11 se eu tiver este registro, eu vou fazer muitas entradas. E muitas entradas poderá acontecer, poderá, portanto, resultar a grandes perdas, porque vocês, em vez de perderem uma vez num dia ou numa manhã, perdem se calhar 5, 6, ok? E convém vocês então terem aqui uma gestão de risco, saber quando é que vocês devem de operar, quando é que devem de parar e não só. Eu, por exemplo, num dia, se eu perder, eu não faço scalping, faço day trading, mas se eu tiver uma perda num dia, muitas das vezes decido parar. No máximo duas, mas é no máximo dos máximos. E não opero mais aquele dia, vou descansar, vou à minha vida e amanhã é outro dia, tá bem? E o scalping, por nós operarmos com time frames muito curtos do minuto, vocês podem ter esta tentação de fazer overtrading. Tenham muita atenção a isto, tá bem? Portanto, ainda referente ao scalping, o que é que vocês precisam? É preciso é vocês terem uma boa psicologia, ou seja, um bom psicológico. Porquê? Como vocês lá está, têm também muitas oportunidades, ou podem achar que têm muitas oportunidades, vocês vão ter uma pressão constante. Ok? É muito fácil vocês reagirem de forma emocional a pequenas perdas ou ganhos. E reparem, vocês. Isto pode ser. Vou só. Peço desculpa, vou só aqui cancelar. Aqui. Ok, ativar aqui o mute, já está. Vocês, por exemplo, reparem este cenário. Das 8 às 9 horas tiveram 3 entradas. E vocês nessas 3 entradas saíram lucrativos. Vocês aqui emocionalmente já estão eufóricos, já estão, epá, isto está-me a correr mesmo bem. Na próxima aula, se for preciso, perdem 5, na próxima hora perdem 5 vezes. Lá está, estão a fazer overtrading. Um, já no mesmo dia, já vocês estão a jogar as mãos à cabeça e a pensar, mas o que é que eu estou a fazer? Ok? Tenham atenção, portanto, o scalping exige uma psicologia brutal. Vocês têm de ser fortes psicologicamente. Um, para quem decide fazer scalping, portanto, tenham muita atenção a isto, está bem? E mais uma vez, portanto, é preciso terem atenção à liquidez do ativo, escolher, como já vimos, ativos com alto volume para evitar então o famoso slippage, ok? Day trade. Então, saindo do scalping e day trade, identificação, vocês precisam, portanto, no correr do dia, convém que o ativo mostre uma tendência clara, ok? É preciso saber reconhecer quando é que o mercado está em movimento durante esse dia ou quando está a ficar lateral, porque isso já pode ser uma filtragem de vocês saberem, ok, se calhar vou operar, ou então já decidiram vou operar, ok? Convém terem também atenção aos horários do mercado. Então, já vimos que é importante operar nos períodos certos, nos períodos de maior liquidez, e isto vai aumentar as chances de sucesso. Isto também é aplicado ao scalping, ok? É preciso terem uma gestão de risco, já não é tão apertada como o scalping, tão diria estressante, mas convém ter uma boa gestão de risco diária. É preciso definir limites de perdas e lucros para não comprometer o dia inteiro. Aquilo que eu já disse no scalping, também no day trading. E mais uma vez, portanto, volume e volatilidade. É preciso escolher ativos com movimentos suficientes para que as operações sejam rentáveis. É preciso que o preço goste de, entre aspas, andar, ou que goste de se movimentar. Referente então aqui ao swing trade. Aqui se calhar já é um bocadinho o oposto dos outros. O scalping muito estressante. O day trading já um bocadinho menos estressante, ok? E aqui entra o fator paciência. Porque como nós olhamos para times frames maiores, as oportunidades se calhar podem ser menores e
por exemplo, no decorrer de uma semana vocês não entrarem nenhuma vez, ou só um dia. E isto faz com que vocês tenham de ter muita paciência e às vezes estes traders que optam por fazer swing perdem dinheiro porque não têm paciência. Começam a pensar, segunda-feira, pá, não entrei no mercado, não me deu aqui o fator que eu queria para entrar. Terça, epá, também não. Quarta, quinta, sexta, semana a seguir, epá, já há uma semana que não entro no mercado. Não, hoje vou, de certeza que vou entrar. E aqui vocês já se estão a guiar pelo fator emocional, psicológico, ok? Não é por entrarem menos que vão sair menos lucrativos. Ok? Isso não é sinónimo disso. O vosso psicológico é que vais-vos começar provavelmente a enganar. Pronto, vocês têm de ter muita atenção a isso. Os movimentos podem, e obviamente nas operações, os movimentos podem durar dias ou semanas. Portanto, vocês aqui também não devem de reagir a pequenas flutuações, lá está, como eu referi, como não vão reagir a pequenas flutuações, vão entrar se calhar menos vezes, porque vocês só vão entrar quando o preço em time frames grandes mostrar, por exemplo, uma tendência clara. Portanto, eu já referi aqui, utilizar times frames maiores, o diário de 4 horas e até semanal, muitas das vezes, para filtrar então quem faz a swing trade. Isto permite que exista uma filtragem de ruído e vocês conseguem tomar, se calhar, decisões mais estratégicas, mas se calhar menos vezes. Ora, aqui, portanto, a gestão de risco. Quem faz swing trade acaba por ter uns stops maiores que no scalping e, se calhar, até mais proporcionais à volatilidade do ativo, mas proporcional à volatilidade do ativo, por exemplo, durante uma semana. Já não é tanto, por isso é que o scalping tem stops mais curtos, porque é referente àquele período de minutos. Aqui vocês já estão a respeitar como é que se calhar o preço se movimenta durante a semana e os vossos stops vão ser calculados a partir disso. É preciso ter atenção aqui como as vossas operações podem durar dias. É preciso perceberem quando é que vão existir notícias ou não. Mas o que é isso das notícias? Basta pensar quando o Trump fala. Por exemplo, quando o Trump fala, o preço muitas das vezes do dólar dispara para cima e para baixo. Muitas das vezes é um stress. Ok? Quem diz o Trump diz outros fatores e outras notícias. Estou apenas a vos dar um exemplo. Portanto, se eu tenho uma operação que dure vários dias, eu tenho que ter atenção. Ok, está registado que neste dia vai acontecer esta notícia. O que é que eu faço? Mantenho a operação aberta, a notícia não é grave. Ok, a notícia vai fazer com que o preço vai gerar uma volatilidade, uma movimentação descontrolada. Eu já tenho lucro. Ainda não atingiu o meu target, mas eu já tenho lucro. Pá, se calhar vou vou cancelar a trade, cancelar entre aspas, fechar a trade, e vou já sair aqui lucrativo com isto porque esta notícia pode fazer com que eu perca. Por exemplo, vocês têm de ter sempre atenção portanto, a esta exposição de notícias no day trading também, mas no day trading vocês calhar escolhem, eu não opero hoje. Pronto, e já estão a preservar capital. Aqui, esta exposição às notícias, eu estou-me a referir quando vocês têm posições abertas. Ok? O que fazer? Têm de ter muita atenção a isso. E mais uma vez, a seleção de ativos. Portanto, é preciso escolher ativos com liquidezes suficientes durante a semana ou durante 2, 3 dias. E que formem, portanto, mais uma vez, tendências claras, mas que estas tendências tenham uma durabilidade, portanto, maior. Então, posto isto tudo, nós já demos aqui algumas pistas no decorrer do webinar, mas posto esta informação toda, esta formação de ouro, vocês têm aqui esta informação vocês não encontram em muitos sítios, está bem? Nós tentamos filtrar ao máximo, deixar a palha de lado e filtrar, portanto, a boa informação para este webinar, para vocês. E com base nisto tudo, nós falamos qual o melhor tipo de trading para vocês, ou para a maior parte de vocês, que eu calculo que seja iniciantes. Portanto, o início do trading para qualquer um é desafiante. Para vocês, para mim foi, e ainda continua a ser um desafio. E como já vimos, é preciso escolher o tipo de trading, é preciso reconhecer, saber qual o tipo de trading que eu escolher, uh, para conseguir então perceber se esse tipo se identifica comigo, com o meu estilo de vida ou não. E isso vai fazer que eu consiga reduzir, muitas das vezes, perdas significativas. Para analisar qual o tipo mais adequado para quem está a começar, vocês podem não, devem considerar, portanto, a experiência,
se têm muita experiência ou não. Se tenho pouca experiência, se calhar, como já vimos, não vou escolher scalping, não é? Portanto, primeiro fator, tenho experiência? Não tenho. Tenho o conhecimento e conhecimento certo, que é muito importante. No trading existe muita informação errada, na internet e não só. Tenho o conhecimento e esse conhecimento está certo. Tenho tempo disponível. Se eu não tiver muito tempo disponível, se calhar não vou fazer scalping nem day trading, não é? Vou trabalhar, mas se calhar consigo fazer swing. Já não preciso estar muito tempo no computador. Posso ir trabalhar porque eu sei que a operação vai durar 2 dias. Ok? Tenho um bom perfil, tenho sou uma perfil psicológico, portanto, sou uma pessoa estressante e ansiosa, sou uma pessoa calma, ok? Como é que eu lido com o risco? Ok? Isto são perguntas que vocês devem de fazer para vocês então conseguirem se adaptar ou escolher qual o tipo de trading que vocês vão, portanto, fazer a vossa jornada. Portanto, scalping, já vimos. Muitas operações rápidas, duram segundos e minutos. O lucro que nós temos é baseado em micromovimentos no mercado. Tópicos principais do scalping: operações extremamente curtas, exige um foco brutal, uma psicologia brutal, muita rapidez. Conclusão, já vimos, não recomendamos a iniciantes. Esqueçam o scalping. Ok, mesmo até traders profissionais não fazem scalping. Eu não faço scalping e montes de traders profissionais não faz scalping, ok? Muitas das vezes é um mundo que começa a gerir muito stress, ok? É ideal apenas para traders experientes que realmente gostam e lidam bem com o stress e desta adrenalina, porque há pessoas que adoram adrenalina, portanto o scalping se calhar é para essas pessoas. Um, e que já, obviamente, já têm um bom conhecimento acerca de trading, uma boa estrutura de trading e são bastante também rápidos nas suas execuções e têm, obviamente, uma excelente gestão de risco. Ora, day trading, vimos que permite ter posições abertas, mas só no próprio dia, abrir e fechar no próprio dia. Tópicos principais, portanto, a duração destas operações podem durar minutos ou horas. É necessário um acompanhamento do mercado, se calhar, durante o dia, mas vamos imaginar, eu só tenho tempo disponível de manhã. Eu, se calhar, só vou operar na sessão de Londres. Quando nós falamos aqui é necessário o acompanhamento do mercado do dia, é mais no sentido de o acompanhamento, por exemplo, nessa sessão, enquanto estou a operar. Eu não tenho que estar o dia inteiro no computador. Aliás, nós, nas nossas formações e nos nossos webinars também que fazemos aqui, nós dizemos sempre isto: fazer trading não é preciso estar 12 horas agarrados ao computador, tá bem? Não é necessário. É assim, como eu já disse, portanto, operar nos períodos de maior liquidez, nomeadamente, por exemplo, sessões, e ter aqui, por exemplo, aqui uma gestão de risco, no sentido em que qual é que poderá ser o meu limite diário? Eu estou disposto, a perder quanto num dia ou então, ah, fazendo contas, o que é mais rentável? Quantas vezes é que eu posso perder num dia perante a minha estratégia e o meu método de atuar? Conclusão: day trading é adequado para iniciantes, sim, mas obviamente, como qualquer coisa nesta vida, com treino e disciplina. Ok, vocês não vão fazer day trading com base neste webinar, como é óbvio, ou com base num outro webinar. Vocês têm um percurso a percorrer, têm de investir em conhecimento, têm de praticar, têm de perceber se são rentáveis ou não. Ok, e após isso, então sim é adequado a vocês, porque aí vocês já têm o tal treino e a tal disciplina. O trader, portanto, que faz day trading, ou o iniciante que está a iniciar day trading, tem de dominar análise técnica, gestão de risco, leitura de gráficos, obviamente, intradiários, ok? É fundamental. Quem escolhe, portanto, aqui fazer. Quem escolhe, não, peço desculpa. Referente aqui ao swing trading. Portanto, já vimos que envolve operações que duram dias e semanas, já me estou aqui a repetir. Os tópicos principais já vimos, são time frames, acabam por ser maiores. O gráfico, portanto, gráficos diários de 4 horas, gráficos semanais. Acabamos por ter um stress menor. Ok? Porquê? Porque entramos também menos vezes durante o dia, ou entramos só uma vez, não temos aquele stress todo do scalping. Permite-nos então
acabamos por ter, portanto, acabamos também por não ter decisões tão rápidas, temos menos decisões rápidas, o que vai causar menos stress, portanto, isto está interligado, permite-nos uma análise estratégica, uh, como é, permite-nos, portanto, como é que eu ia dizer isto? Permite uma análise em que vocês têm tempo para pensar. Têm tempo para, perante a vossa estratégia, ok, vou entrar aqui, não vou esperar mais uma hora, não, têm mais tempo para isso, porque estão a operar com time frames maiores. Obviamente vocês também têm de ter mais paciência, mas vocês são pessoas pacientes, está tudo bem, ok? Agora, muitas das vezes a paciência, muitas das vezes também é o inimigo de quem faz então swing trading, porque lá está, não tem paciência, quer entrar no mercado e não tem amor, não sabe valorizar o capital. É preferível ter aquele capital do que o perder. É este o pensamento que vocês têm de ter. Obviamente, portanto, aqui outro tópico principal é a gestão de risco. Portanto, mais uma vez, temos de ter aqui um stop loss proporcional à volatilidade do ativo perante a semana, perante um dia, 2 dias, 3 dias, portanto, não em curtos espaços de tempo. Conclusão, mais uma vez, indicado para iniciantes, obviamente, se o day trading era, o swing também é, mas mais uma vez com as bases certas e com o conhecimento certo. O trader tem de dominar a análise técnica, tendência, gestão de risco, mas no swing vai acabar por ter menos oportunidades e menos pressão. Esta última parte é aqui, se calhar, a grande diferença para o day trading, para quem faz os dois estilos. Portanto, vocês têm de ter os dois, para os dois tipos de trading, têm de ter conhecimento, a gestão de risco e isso tudo, só que vocês têm uma ligeira pressão maior porque já estão a parar perante um dia, mas não é nada demasiado estressante, assim digamos. E tem mais oportunidades. Logo, se têm mais oportunidades, significa duas coisas: podem ter mais lucros, mas também podem ter mais perdas. Depende unicamente do vosso conhecimento e da vossa estratégia. O swing trade depois acaba por então ter menos oportunidades. Se calhar vocês acabam por ter menos lucro, mas se calhar também acabam por ter menos perdas. Ok? E, obviamente, portanto, e conseguem filtrar melhor isto porque têm menos pressão. Portanto, isto para concluir, não existe um tipo de trading perfeito, ok? Existe sim, se calhar, tipos de trading mais estressantes ou mais recomendados a iniciantes ou não, que foi isto que a gente viu. O mais importante em qualquer tipo de trading é observar como é que o preço se está a mover e está a reagir. Sem uma estratégia definida, bem estruturada, sem o conhecimento certo, sem vocês serem rentáveis a longo prazo, não é, hoje fiz X dinheiro, boa, já sei fazer trading, esta semana decorreu, boa, consegui atingir lucro nesta semana, vocês não estão a ser rentáveis, ok? Rentável é ao fim de um ano, vocês, por exemplo, terem todos os meses lucrativos ou só um ou dois não lucrativos, mas os outros todos conseguem bater essas perdas e ainda conseguem gerar lucro. Isso é ser rentável, ok? Portanto, sem uma estratégia bem definida, sem estudo, não façam trading com dinheiro real, ou seja, com dinheiro vosso. Não fazem. Vocês montes de vezes quando vão assistir a webinars ou ou webinars, ou informações que encontram na internet, vão encontrar de certeza estas informações. Faz trading, ou faz isto, ou copia os meus sinais, ou faz isto e vai share, a tua vida vai mudar de hoje para amanhã. E havia uma frase, ou havia uma frase, não, havia muito, entre aspas, esta publicidade: fazem trading, vocês vão ter 6 sábados por semana e um domingo, ok? Isso é tudo treta. Ok? Isso é tudo só para vos enganar, esqueçam, isso não é a realidade de trading, ok? Portanto, vocês precisam de ter conhecimento, dominar o primeiro conceitos básicos, é preciso criarem uma estratégia e dominá-la, e obviamente perante isto, escolher depois e analisar qual o tipo de trading que se adequa melhor a vocês.